apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, você que me assiste agora pela internet, em qualquer lugar da face da terra, eu oro em nome de Jesus para que você seja alcançado pela graça, pelo entendimento da graça de Deus em Cristo, que os anjos ministrem na sua vida neste momento, agora, em nome de Jesus. Vamos orar todos aqui na igreja? Coloca a mão na sua Bíblia. Coloca a mão na sua Bíblia e fecha os olhos. Senhor meu Deus e Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano nos céus e na terra, sobre tudo e sobre todos. Para a tua glória, em nome de Jesus, eu te peço que haja devida revelação e o perfeito entendimento da sua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia. Manifesta a tua glória. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que te peço e além daquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim. Manifesta a tua glória, revelando a tua graça e este meu apostolado, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Hoje é a segunda e última parte da mensagem que tem por tema o homem natural. Hoje é a parte 2. Pastora, me traga aqui um CD para me mostrar. Traga aqui, filha, por favor. Deixa eu mostrar um CD. Nós já temos o CD da parte 1, tá? O Homem Natural, parte 1, só para mostrar aqui aos que estão na internet. Você pode entrar em contato pelo nosso site, tá? Pelo nosso Facebook, Ministério Graça e Apostolado, no Facebook. Então nós temos aqui o CD, o Homem Natural, parte 1. O Homem Natural, parte 1. Qualquer lugar da face da terra você pode também assistir e ouvir através do nosso site, www.graçaeapostolado.com. Na internet não tem C cedilha, então é gracaeapostolado.com, tá? Em menos de um ano já estamos com quase 2 milhões de páginas visitadas. Quem recebe? Quase 2 milhões. No site Graça e Apostolado. Adquire depois o CD O Homem Natural, parte 1. Obrigado. E vocês aqui na igreja podem adquirir também na livraria da igreja, tá? O CD, que é muito importante você ter essa mensagem, tá? 1 Coríntios capítulo 2, abre a sua Bíblia. O homem natural, parte 2, segunda e última parte. Aliás, tem que ser muita ovelha e tem que ter muita coragem para assistir e para ouvir a parte 1. Quem já ouviu? Quem estava aqui domingo passado? Já assistiram pela internet? Muito forte, hein? O homem natural, parte 1, é de arrepiar os cabelos. E vamos ver como que vai ser desenrolado nessa noite o mover, né? O Espírito Santo é meu Senhor, Ele que habita em mim e Ele que manifesta em mim, então será ministrado, pregado, ensinado segundo a vontade de Deus. Amém? 1 Coríntios 2, verso 14. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 2, verso 14. Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural... Veja que Paulo fala claramente sobre o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu vou aguardar, tem pessoas aqui que não achou. 1 Coríntios 2, verso 14. Os que já acharam, digam amém. Mensagem importantíssima. Porque na face da terra existem muitos homens naturais, pessoas naturais, ou seja... pessoas que não compreendem. Olha o verso 14. Coríntios 2,14. O homem natural não compreende. Ele não compreende o quê? As coisas do Espírito do pastor Marcos Gomes. Amém? As coisas do Espírito de quem? De Deus. Olhem para mim. Deixa aberto aí em Coríntios. O que caracteriza o homem natural? Olha o que eu vou falar. O que caracteriza o homem natural não é ele não me entender.
é ele não entender a palavra de Deus. Então, quando a pessoa não entende, não compreende a palavra de Deus, ele está provando que ele é uma pessoa, um homem natural, que só entende as coisas da terra. Um engenheiro, um médico, um advogado, professor de matemática, mecânico, dentista, só entende as coisas da terra, de dinheiro, de trabalho, do dia a dia. Mas existe também, além das coisas da terra, as coisas de quem? De Deus. Olhe os seus olhos no verso 14. E o que Paulo está dizendo? Que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por exemplo, uma pessoa que não entende, que não compreende o falar em línguas, ele acha que isso é desnecessário. Às vezes alguns fazem piadinhas, fazem sátiras. É uma pessoa natural. Porque não compreende as coisas do Espírito de Deus. Deixa o Coríntios 2 aberto. Abre em 1 Coríntios 12. Eu vou mostrar para vocês o que diz Paulo no seu apostolado. E nós somos gentios, então Paulo, apóstolo dos gentios, o que Paulo diz para nós? 1 Coríntios 12, verso 1. Se estiver escrito, eu creio. Vale lembrar a vocês, tanto aqui na igreja como na internet, eu vou ler o que está na Bíblia. Ó, até espero, aguardo abrir a Bíblia, achar 1 Coríntios 12, verso 1. Então, não vou falar o que eu penso, não vou falar o que eu acho. Vou falar simplesmente o que está escrito. Então, ao ler o que está escrito, ao ler, se a pessoa não entender, não compreender, então ele é um natural. Só compreende as coisas da terra, da carne. Veja comigo. Coríntios 12, 1. Ora, Paulo falando, a respeito dos dons espirituais, diga, dons espirituais. Alô, dons espirituais são dons do Espírito Santo, porque os dons não são nossos, os dons são dele. Ele coloca em nós, ele manifesta em nós, mas os dons são dele. Amém? Tá claro? Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 2. Vós bem sabeis que quando ereis gentios, deixáveis levar aos ídolos mudos, ou seja, idolatria, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender, para aí, Coríntios 12, 3, vos quero fazer compreender. Volta em Coríntios 2,14, só para você ver o que Paulo, a linguagem é a mesma. Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende. Coríntios 2,14, o homem natural não compreende. 1 Coríntios 12, 3, vos quero fazer o quê? Compreender. Então Paulo estava lidando com homens, com pessoas que só entendiam das coisas da carne. Quem está entendendo? Só entendia das coisas da terra. 3, Coríntios 12, 3. Vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ou seja, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui tem um mistério nesse versículo 3. Um mistério da graça. Que eu vou te trazer a revelação do mistério. Olha o verso 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tudo bem. Então a ovelha confessa. Jesus é o Senhor. Ele fala com a boca, ele confessa. Ora, se ele já confessou que Jesus é o Senhor, ele confessou porque ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele já é o quê? Salvo. Ele é salvo, porque como é que a pessoa tem o Espírito Santo e não é salvo? Quem está entendendo? E se ele já tem o Espírito Santo e já é salvo, fala para o seu irmão, água para quê? Só quem entendeu. Aí o homem natural, ou seja, aquele que ainda não compreende. Aí o homem natural fala assim, mas Jesus se batizou. Nós temos que imitar Jesus. Não temos que imitar Jesus não. Quem te falou que nós temos que imitar Jesus?
Mas os pastores das igrejas falam que nós temos que imitar Jesus. Os pastores falam isso? As igrejas falam? E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Você está seguindo a Bíblia ou está seguindo pastor? Está seguindo a Bíblia, que é a palavra de Deus, ou está seguindo igrejas? Porque a igreja pode errar, hein? O pastor pode errar. A Bíblia não erra. Por isso que eu pergunto, se estiver escrito, a Bíblia não erra. Não tem como errar a palavra de Deus. Então, olha lá. Se a pessoa, Coríntios 12, 3, se ela já tem o Espírito Santo e confessou Jesus, ela é salva pela graça. Então alguém dirá, mas eu tenho que seguir Jesus. Eu tenho que imitar Jesus. Eu vou te mostrar na Bíblia, e se estiver escrito, eu creio, eu vou te mostrar na Bíblia que que vocês, que nós não temos que imitar Jesus. Vou mostrar na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que diz a Bíblia. Você está em 1 Coríntios 12. O próximo, 2 Coríntios 5. Abra sua Bíblia, por favor. Muitas pessoas na face da terra ainda não conhecem essa palavra que eu vou ler agora. 2 Coríntios 5. Algumas páginas para frente. E eu já volto em Coríntios 12. Estou falando alguma coisa fora da Bíblia, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida. 2 Coríntios 5, verso 16. Acompanha sempre com o dedo para você ver que eu estou lendo igualzinho está na Bíblia. 2 Coríntios 5, 16. Quem já achou, diga amém. Coloca o dedo no verso 16. Olha lá, ó. Para aqueles que pensam, ou para aqueles que dizem que nós temos que seguir, que imitar Jesus. Vou mostrar que nós não temos que imitar Jesus. Vou mostrar na Bíblia. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Para aí. Diga, quem era o Cristo segundo a carne? Jesus. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Fala para o seu irmão, você está compreendendo? Ou você é um homem natural? 2 Coríntios 5,16, veja. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, amanhã, amém? O que está escrito aí? Agora. 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Diga, qual modo? Segundo a carne. Eu não posso conhecer Jesus segundo a carne, porque a carne de Jesus morreu. Morreu ou não morreu? Não é isso que vocês sabem? Com quantos anos que ele morreu? 33 anos. Morreu ou não morreu? Então por que eu não posso conhecer Jesus segundo a carne? Porque Jesus já morreu. Peraí, pastor, mas ele está vivo e ressuscitou. Ah, aí sim. Então agora você abre Romanos capítulo 7. Já que você entendeu isso. Se você entendeu que ele ressuscitou, então abre em Romanos 7. Antes de Coríntios. Antes de Coríntios é Romanos. Romanos 7. Eu já volto no meu assunto lá. Romanos 7. Facinho, facinho para o homem espiritual. Agora o homem natural ele não compreende. Mesmo mostrando. Eu já conheci pessoas que eu mostrava, ele não entendia. Eu mostrava na Bíblia, ele leu na Bíblia dele, aí ele falava assim, mas tem alguma coisa errada aqui, meu. Como é que está errado? Está escrito aqui, ó, pois é pela graça que sois salvos, Efésios 2,8, como é que está errado o quê? Aí o cara lia uma vez, lia duas, ele colocava até perto assim, ó, não tem nada errado, meu, está errado com sua cabeça, é que sua cabeça que está errado, não com a Bíblia, com a palavra de Deus, está errado que você é um homem natural. Só entende das coisas da terra. Ah, pastor, o que eu faço para entender as coisas de Deus? O que eu tenho que fazer? Crê no que está escrito. Se você crê no que está escrito, Deus te dá entendimento. Só que você tem que crer. Você crê na Bíblia e Deus te faz entender. Agora, alô, se você não crê no que está escrito, aí Deus não pode fazer nada, mesmo sendo Deus. Você entendeu o que eu falo de novo?
Se você não crê, por isso que Jesus falava, você crê? Tudo é possível que crê. Ô Maria, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então você tem que crer. Se você não acreditar, se você acha que é mentira, eu estou lendo, estou te mostrando, você está vendo. Mas você acha que não é bem assim, então Deus não revela. Porque está duvidando não é do pastor, está duvidando de Deus. Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Se você não crê, está duvidando de Deus. E aí já deixa de ser homem natural, já está caminhando mais para bode do que para homem natural. Porque o homem natural, ele não compreende. E o bode não crê. O homem natural, ele não compreende, mas amanhã ele pode. E o bode? O bode pode crer amanhã? Não, o bode nasce bode, cresce bode e morre bode. Não tem como mudar. Filho da perdição. Só quem entendeu. Romanos 7:4. Veja na sua Bíblia. Romanos 7:4. Coloca o dedo no verso 4. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Diga, eu estou morto para a lei. Não adianta você querer viver da lei, que a Bíblia fala que você está morto para a lei, hein? Viver de campanha, viver de batismo, viver de jejum, não adianta. Está aqui, ó, Romanos 7:4. Você está morto para a lei. Por que estamos mortos para a lei? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei acabou. O fim da lei, a lei acabou. Então, se você viver da lei, não vai ter nenhum valor diante de Deus. Olha aqui, ó, Romanos 7:4. Leia comigo. Algumas pessoas ficam bravas comigo porque eu estou falando a verdade. Alô, eu não tenho culpa se o seu pastor, batista, quadrangular, presbiteriano, pentecostal, se o padre, eu não tenho culpa nenhuma se eles não te ensinaram a Bíblia, que eu estou lendo para você agora. Eu tenho alguma culpa nisso? Mas eu fui católico por 50 anos, o padre nunca falou nada. Não tem nada a ver com isso. Amém, abençoado? Mas eu fiquei na igreja batista 35 anos, o pastor nunca disse. E o que eu tenho a ver com isso? Tem nada a ver com isso, você não tem que ficar com raiva de mim. Você tem que ficar com raiva dele que te enganou, que não falou a verdade. Ele com a Bíblia na mão não te mostrou. Quem consegue entender isso? Não tem nada a ver com isso, o pastor não te mostrou, não te ensinou. Uma vez o Ronaldo, primeira vez que ele veio na igreja, há 16 anos atrás, ouviu a pregação. Eu estava pregando sobre predestinação. Efésios 1, verso 5, Efésios 1, 11, Romanos 8, 30, tudo na Bíblia. Ele anotou no papel, ele estava na Assembleia ainda naquele tempo, na Pentecostal, na Igreja da Lei. Anotou toda a pregação e foi lá falar para o pastor dele. Ô pastor, olha, eu fui na igreja do pastor Marcos e ele pregou isso aqui, ó. O que o senhor acha disso? Aí mostrou para o pastor. O pastor olhou, tá tudo na Bíblia, tudo certinho, tá tudo na Bíblia. Tá certo, só que eu não posso pregar isso aqui. O Ronaldo falou, Pai do Senhor, pastor, aonde você vai? Estou indo para a igreja do pastor Marcos. Se você aqui não pode pregar a verdade, eu vou aonde fala a verdade. Quem recebe? Você com a Bíblia não pode pregar a verdade, não pode ensinar a verdade, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não foi isso, Ronaldo? 16 anos atrás. Mas que vergonha um pastor falar que está certo, que está na Bíblia, mas eu não posso pregar isso aqui. Você não pode pregar isso o quê? A palavra de Deus? Está chamando a palavra de Deus de isso? Então um pastor, um profeta, um apóstolo, seja quem for, se ele não tem autonomia para pregar, para ensinar o que está escrito na Bíblia, fecha a igreja, vai vender caldo de cana com pastel, que você não é homem de Deus. Eu vou falar de novo. Se um pastor, se um profeta, se um apóstolo, se o papa, se o padre, se não tem autonomia, porque a igreja não deixa, o ministério não permite, se você não pode pregar o que está escrito na Bíblia, vai embora vender caldo de cana com pastel, que você não é homem de Deus. O homem de Deus, ele teme a Deus e não aos homens. Por isso que eu não tenho salário aqui no ministério. Eu sou o pastor presidente e não tenho salário. Sabe por quê?
para que ninguém tape a minha boca. Ó, pastor, agora você tem salário, ganha tanto por mês. Olha, tem texto. Tem texto não, eu vou ler o que Deus mandar eu ler. Está na Bíblia, é palavra de Deus, tem que ler. Ou hoje ou amanhã, ou antes de morrer, eu vou ler. Ai, pastor, tem uma palavra que eu não gosto, isso é um problema seu. Antes de morrer, eu vou ler essa palavra. Se tiver na Bíblia, eu vou ler. Amém? Romanos 7,4, vamos ver. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Para aí. Como assim ser de outro? Eu não falei que você não pode imitar Jesus? Porque Jesus morreu. Eu não li aqui, alguns minutos atrás, 2 Coríntios 5,16? Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. Por quê? Por que não conhecemos desse modo? Romanos 7,4 explica. Vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Qual outro? São dois Jesus? Não, não são dois Jesus. São duas manifestações. A primeira manifestação de Jesus, como carne. Nasceu, cresceu, comeu e morreu. Aí morreu, acabou. E agora? Agora você pertence a outro. Qual outro? Romanos 7,4. Daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Está claro ou não está claro? Estou te provando na Bíblia que você não tem que seguir Jesus. Porque Jesus morreu. Ah, pastor, então eu tenho que seguir quem então? Quem que eu tenho que imitar? Ah, essa é fácil. Quem que você tem que imitar? Crê na Bíblia? 1 Coríntios 11, verso 1. Quem que você tem que imitar? A pergunta é essa, né? É porque eu não posso imitar Jesus porque ele morreu. Eu vou imitar quem? Essa é fácil. 1 Coríntios 11, verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Jesus. Quem está escrito aí? Cristo. Cristo ou Jesus? Você não acha que a Bíblia está errada, né, abençoado? Alô? Se fosse Jesus, por que não está escrito Jesus? E está escrito Cristo? Você acha que o Espírito Santo errou quando ele falou Cristo? Está escrito Cristo ou Jesus? Cristo. Por que não Jesus? Porque Jesus já tinha morrido. E por que Cristo? Porque ele tinha ressuscitado. E agora ele está vivo para sempre. Ah, papai. Mas o homem natural não compreende essas coisas. Volta em Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Volta lá. Eu parei aqui. 1 Coríntios 12. Lá vai uma frase apostólica. É fácil deixar de ser homem natural. Vírgula. Impossível é deixar de ser bode. É fácil deixar de ser homem natural. É fácil deixar de ser homem natural. Impossível é deixar de ser bode. Bode nasce bode, cresce bode e morre bode. O homem natural, hoje ele é natural, amanhã ele pode ser um profeta. Um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus. Ele só é natural porque ele ainda não compreende. Mas quando compreender, ele deixa de ser homem natural. Para ser um homem espiritual. Quem está entendendo? Coríntios 12, verso 4. 1 Coríntios 12, 4. Acompanha comigo. 1 Coríntios 12, 4. Olha lá. A diversidade, ou seja, variedade, vários. Coríntios 12, 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, verso 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Coloca o dedo no verso 7.
Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo, que está em maiúsculo, então o Espírito é mais Espírito Santo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para aí. Você pode não ter visto, pode não conhecer, pode não ter ouvido falar. Mas a Bíblia está dizendo claramente que o Espírito Santo se manifesta. Está aqui, ó. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito se manifesta. Não é isso que se entende? Ou tem outro entendimento? Então, se o Espírito se manifesta, Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Ou seja, diga comigo, eu tenho que saber que o Espírito Santo se manifesta. Diga, eu não posso ignorar as coisas de Deus. Aí você vê um irmão falando em línguas. Aí você vê uma irmã falando em línguas. Você vê um irmão sendo usado pelo Espírito Santo, tendo visões, tendo revelações, profecia, profetizando, interpretando línguas. Deus falando em nosso meio. Você vai falar o quê? O que é isso? Eu nunca vi isso, vou embora dessa igreja. Ei, para aí. Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Mas o que eu tenho que fazer? Leia a Bíblia, congrega mais, recebe o apostolado, e então você vai deixando de ser ignorante, e vai adquirindo conhecimento. Amém, abençoados? Porque a ignorância nada mais é senão a falta de conhecimento. Chegou o conhecimento, a ignorância vai embora. Quem entendeu? Então fica preparado aí, igreja. Porque a qualquer momento o Espírito Santo pode se manifestar. Agora ele está se manifestando de uma outra forma. Em mim, no ensino, na pregação. Também é uma manifestação do Espírito Santo. Quem está entendendo? De uma outra forma, mas também é manifestação. É um outro dom que ele está me usando agora. Que eu vou ler aqui agora. Não é dom de línguas, nem de interpretação de línguas. Mas é um outro dom que eu vou te mostrar. Olha lá, ó. Coríntios 12, verso 8. Por que eu estou lendo esses textos aqui? Porque a mensagem tem por tema o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Coríntios 12, 8. Se tiver escrito, então acompanha no verso 8. Coríntios 12, 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que é o dom que eu estou usando agora. Ciência quer dizer conhecimento. Então eu estou usando aqui no mínimo 2 dons. No mínimo. Afora o dom ministerial, de apóstolo, profeta, pastor. Dom espiritual, estou falando. Porque uma coisa são dons ministeriais. Outra coisa são dons espirituais. Quem está entendendo? São dons diferentes. Uma coisa é ser apóstolo, é um dom ministerial. Outra coisa é falar em línguas, é um dom espiritual. Uma coisa é ser profeta, é dom ministerial. Outra coisa é interpretar línguas, isso é dom espiritual. Diferente. Mas os dons são do Espírito Santo. Quem está entendendo? Verso 8, veja comigo, Coríntios 12, 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Verso 10. A outro o quê? A outra pessoa, a outro irmão. A outro, a operação de milagres. Verso 10. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ou falar em línguas. Variedade de línguas, diversos tipos de línguas, que não se aprende na escola, na faculdade, fazendo curso. Quem está entendendo? São línguas espirituais. Quem está entendendo, dá um sinal. Está tudo na Bíblia. Olha lá, ó, Coríntios 12, 10. Há outra variedade de línguas. E eu quero agora desmascarar a heresia desses pastores que falam que não existe língua estranha. Que Paulo falava de idiomas. Não fala besteira, pastor. Lá em Coríntios 14, Paulo diz: dou graças a Deus que falo em línguas mais todos vós. Tem pastor aí dizendo que Paulo falava idiomas. Grego, aramaico, hebraico. Pastor, não fala besteira, pastor. Não fala besteira, pastor. Fica quietinho, não fala besteira.
eu vou mostrar que você está falando besteira. Se você pensa que Paulo falava vários idiomas, ainda que ele falasse. Idiomas é uma coisa, variedade de línguas é outra. Quem está entendendo? Eu posso falar inglês, chinês, japonês, português, castelhano, são idiomas. Falar em línguas é outra coisa. Quem consegue entender? Fácil entender isso. Agora eu vou provar que tais pastores estão falando heresia quando dizem que Paulo se referia a idiomas. Sabe por que é heresia? Porque em Coríntios 12, 10, olha lá, ó, há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas, que prova que o pastor está falando besteira. Porque se fosse idiomas, não eram interpretações, eram traduções. Só quem entendeu. Interpretação, não tradução. Variedade de línguas não se traduz. Diga, se interpreta. Quem está entendendo? Ou seja, a mensagem em línguas pode ser grande. E a tradução pode ser pequena. A pessoa pode falar 1 minuto em línguas. E a interpretação ser 5 segundos. Porque não é tradução. É interpretação. Quem está entendendo? Por favor. Agora eu vou ensinar o pastor, porque o pastor não sabe, então vou ensinar. Pastor, tradução é assim, ó. The book's on the table. O livro está sobre a mesa. Isso não é interpretação, isso é tradução. Só quem entendeu. Só quem entendeu me dá um sinal. Agora eu tenho que dar aula de inglês, é brincadeira, né? Eu tenho que sair da unção para dar aula de inglês? Mas às vezes é preciso, né? Porque Paulo diz que há homens que são naturais, que não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Volta em 1 Coríntios 2. Agora eu vou voltar no meu assunto. Quem entendeu esse negócio de tradução e interpretação? Não, sinal, entendeu? Você vai fazer uma redação em inglês, quando você vai traduzir do inglês para o português, você não vai interpretar, né? Você tem que traduzir. Amém, abençoados? Eu recebi uma carta em inglês, mas eu não sei falar inglês, então tem que traduzir para o português. Aí é tradução. Agora, se há alguém falando em línguas, não se traduz, se interpreta. Dá um sinal para mim dormir em paz, quem entendeu mesmo. 1 Coríntios 2,14, por isso que Paulo falou. Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece o quê? Loucura. Para ele parece loucura. Nossa, fui na igreja, a pessoa começou a falar, o que ele falou? Igual aquele desenho, né? O que ele disse? O que ele disse? Pombo. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo, que Deus pode usar alguém ou a mesma pessoa para que haja interpretação. Resumindo, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a pessoa pode falar em línguas e interpretar para a edificação dele. Ou outra manifestação do Espírito Santo, que ele fala em línguas, ou ele ou alguém usado por Deus, interpretar para a edificação da igreja. Estou te mostrando 2 propósitos diferentes. O que fala em línguas edifica a si mesmo. E o que interpreta edifica quem? A igreja. Só quem entendeu. Pastor, se não entende as coisas espirituais, fica quietinho, não fala besteira. Posso ouvir um amém? Se não entende as coisas espirituais, fica quietinho, não fala besteira. Para pastor, para qualquer um, para qualquer pessoa na terra. Que eu fui numa igreja e começaram a falar a língua que eu não entendo. Você não entende, fica quietinho, abençoado. Continua lendo a Bíblia. Continua congregando, confere na Bíblia. Que Deus vai te dar entendimento. Porque pode sair até como blasfêmia. Se falar, se satirizar, se zombar de coisas que não se entende. Então é sensato, é prudente, é sábio, é inteligente
ficar quietinho. Amém? Agora eu vou ter que entrar no assunto aqui, hein? Qual que é o tema da palavra? O homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então diga, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Isso é fácil explicar. Por que as coisas de Deus se discernem espiritualmente? Por quê? Porque Deus é Espírito. Então você não pode fazer, Deus se manifestou em você, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, menos 3. Você não é assim que se entende as coisas de Deus. Fala para o seu irmão, as coisas de Deus se entendem espiritualmente. Diga para ele, porque Deus é Espírito. Verso 15, Coríntios 2,15. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual, discerne bem a tudo. Coloca o dedo no verso 14, que diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Coloca o dedo no verso 15, que diz, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Então estou te mostrando o quê? 2 homens diferentes. Diga, um homem natural, que não compreende as coisas de Deus. O outro homem espiritual, que entende bem tudo. Qual que eu sou deles, hein? Você acha que eu sou um homem natural? Modéstia à parte e para a glória de Deus, eu entendo e sei explicar todos os assuntos da Bíblia. Todos. Todos os assuntos da Bíblia. Tudo que tiver escrito na Bíblia eu sei explicar. Eu tenho mais de 30 Bíblias em casa, 20 anos de ministério. Eu sei explicar. É verdade que tem muitas pessoas que não entendem, sem condenação. Não entende, porque não tem o dom, não foi chamado. Mas eu sei explicar. Se as pessoas não entendem, vem até mim que eu explico. Explico, ensino, mostro na Bíblia. Qualquer assunto. Casamento, salvação, vida eterna, perdição, anjo, demônio, diabo, Deus, terra, céu, paraíso. Qualquer assunto da Bíblia eu sei explicar. Isso é uma unção de Deus que está sobre a minha vida. De apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre na palavra. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, a Jesus. Agora eu vou ter que entrar no assunto, hein? Esse assunto vai durar só 10 minutos. De tão forte que é. Pastor, mas é forte, então tem que demorar mais. Não. Aí você ouve o CD e fica ouvindo o dia inteiro, até entender. 1 Coríntios 2,16. Depois que eu ler o 16, eu vou entrar nesse assunto que é forte. 1 Coríntios 2,16. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ou seja, quem é que vai ensinar o que Deus tem que fazer? Alguém pode ensinar Deus? Alguém pode instruir Deus? Alguém pode falar, Deus está errado, é assim, ó. Alguém pode falar isso? Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Para aí. Nós quem? Não é nós todo mundo. Está cheio de pastor que não tem a mente de Cristo. E é pastor, hein? Apóstolo, padre, bispo, missionário, obreiro. Está cheio de crentes que não tem a mente de Cristo. Aliás, a maioria não tem. Ah, pastor, você está julgando. Não estou julgando, eu vou te explicar. Não é julgar, é explicar. Como é que você sabe que não tem a mente de Cristo? Porque não entende a graça de Deus. Se o crente, o irmão, a irmã, o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, seja quem for, se ele não entende a graça de Deus, pela graça você é salvo, você já está abençoado em Cristo, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Isso é a graça. Se você não entende isso, então você não tem a mente de Cristo. Não, pastor, eu que aceitei Jesus, eu tenho livre-arbítrio e eu quis aceitar Jesus. Aliás, se eu não quiser mais, eu já paro agora. Então você é um homem natural. Porque o homem espiritual, ele não fala isso. O homem espiritual fala, Salmo 103, foi ele
e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O homem espiritual, ele fala assim, ó, Deus me escolheu antes da fundação do mundo para a sua glória. Está na Bíblia, em Efésios 1:4. O homem espiritual fala assim, ó, eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo. Efésios 2:8, está escrito, eu creio. É a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o homem espiritual. O homem natural, mesmo lendo, mesmo vendo, não crê e não entende. Então ele não tem a mente de Cristo. Logo não entende a graça. Escreve aí, Lucas. Digam todos. A graça só se entende com a mente de Cristo. Fala para o seu irmão, quem não tem a mente de Cristo não entende a graça. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Diga assim, por isso que eu não entendi a graça antes. Quem não entendia antes? Dá um sinal que eu não entendia. Mas já não estava na Bíblia? Estava. Mas você não entendia. Porque você não tinha a mente de Cristo. Você era um homem natural. Diga, agora eu sou espiritual. Pode aplaudir de coração. Não é fácil, não é simples. Alô, quem não, seja verdadeiro, quem não entendia a Bíblia antes? Quem não entendia? Às vezes até lia, ou não sabia onde ler. Eu tenho que ler a Bíblia. A pessoa não sabia onde ler, começava e parava. Não era assim? Quem fazia isso? Começava e parava. Como é que eu sei dessas coisas, né? Hã? Eu nem te conhecia, como é que eu sei dessas coisas? É o Espírito Santo falando, revelando. Quem aqui começava a ler e parava? Dá um sinal. Começava e parava porque não estava entendendo, não é? Estava lendo, mas não entendia e parava. Quem fazia isso? Diga, porque eu não tinha a mente de Cristo. Agora, escreve aí. Digam todos. Apóstolo, como se recebe a mente de Cristo? Recebendo o apostolado. É o apostolado que te traz olhos iluminados, abençoado. Alô, quem hoje entende a graça e o apostolado? Porque está recebendo o quê? O apostolado. Alô, você não pode falar nunca que você entendeu a graça sozinho, hein? Você não é louco de falar isso aí. Blasfêmia, heresia. Você não pode falar que você entendeu sozinho a graça. Por quê? Porque foi através do apostolado que você entendeu. Veja antes do apostolado, quando você estava debaixo da lei, se você entendia a graça. Quem reconhece que não entendia? Se entendesse a graça, não estava debaixo da lei. É ou não é verdade? Quando você passou a entender? Quando você recebeu o apostolado. Então, 1 Coríntios 9:2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Quem recebe essa palavra? Agora eu vou entrar no assunto para terminar, para fechar com chave de ouro. Apertem os cintos aí, hein? Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4 é uma mentira ou está na Bíblia? Está na Bíblia. Se tiver escrito. Eu também creio. Diga, Hebreus 4. Que verso, hein, irmãos? Que texto agora, hein? Hã? Alguém sabe que texto? Por isso que vocês têm que receber o apostolado. Está claro aí, pessoal? Que através do apostolado você foi entendendo a graça. Não é assim? Hebreus 4, coloca o dedo no verso 12. Que o Espírito Santo quer falar com você, você nunca vai esquecer. Essa vai ser tão forte que alguns vão ter até dor de cabeça. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E a dor de cabeça vai dar, não é quando eu leio a Bíblia. É quando eu trazer a revelação. Vocês vão ouvir algo que vocês nunca ouviram na vida. Ó, tem gente aqui de 96 anos. 30, 40, 50, 60. Vocês vão ouvir algo que vocês nunca ouviram. Primeiro eu vou ler. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
Gumes quer dizer corte. Espada é o quê? É uma comida? Espada é o quê? É uma arma. Espada é uma arma, não é isso que você sabe? E você não pode matar uma pessoa com uma arma? Está preparado para a revelação? Olhem para mim. Se você quer pregar da maneira correta, se você quer evangelizar da maneira correta, se você quer fazer o certo, não dê uma Bíblia para a pessoa. A pastora mandou dar a Bíblia para o seu filho que é da igreja. Para o seu filho da igreja você dá a Bíblia. Para a irmã, para o irmão da igreja você dá uma Bíblia. Mas para as pessoas de fora nunca dê uma Bíblia. Apóstolo, que heresia é essa? Você está louco? Heresia? O mundo está desgraçado porque os religiosos começaram a dar a Bíblia, distribuir para tudo quanto é lado. E hoje está uma bagunça, ninguém entende nada. Porque deram uma arma e a maioria tudo se mataram. Por que não dar uma Bíblia? O que acontece se você der um revólver para uma criança de 3 anos? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Você pode dar um revólver para uma criança de 3 anos? Você pode fazer isso? Não, porque ele pode se... Pode ou não pode? Quem entende isso? Pois bem, a Bíblia é uma arma poderosíssima. Se você ama alguém, não dê a Bíblia. Explique a graça de Deus em Cristo na Bíblia. Mas não dê, porque a pessoa não sabe nada. Ele é um homem natural. Aí vem aquela humildade fingida. Mas eu vou dar uma Bíblia de presente para que Deus revele. É mesmo? Então lembra da pessoa que você deu a Bíblia, vê se ele está em graça. Lembra da pessoa que você deu uma Bíblia? Vê se ele está em graça. Vê se ele entendeu alguma coisa. Não entendeu nada. Coríntios 2,14. Porque o homem natural não compreende. Não adianta você dar uma espada para a criança. Quem entendeu? Bíblia não se dá. Bíblia se explica. Não sabe explicar? Fica quietinho. E traga para quem sabe explicar. Bíblia não se dá. Você dá revólver para a criança? Você dá espada para a criança? Dá, abençoado? A Bíblia, a palavra de Deus, é viva, é poderosa, é eficaz, mais do que espada de 2 cortes. Você não pode dar uma espada na mão de uma criança. Que a criança pode se matar. Por isso que o mundo está desse jeito. E todo mundo, a maioria na terra, tem o que em casa, na estante? Bíblia. E todos estão como? Mortos. Porque alguém deu uma espada para eles e eles se mataram sozinhos. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Veja quantas pessoas no sistema religioso estão mortas. Porque não tem Bíblia? Não, eles têm Bíblia. Estão mortos por quê? Porque eles se mataram. Uma criança não sabe manusear a espada. Você consegue entender isso? Por isso que Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra. Como é que ele vai manejar bem se ele é criança? Ele não sabe de nada, aí você pega e dá de aniversário uma Bíblia para ele. Ele não sabe de nada, ele não sabe nem onde começar a ler. É ou não é verdade? Ele é você ontem, quando você não sabia onde ler. Alô, lembra quando você não sabia onde ler? Quem lembra disso? Eu não sei aonde ler. Dá um sinal, tem coragem? Quem é que não sabia onde ler? E vai para cá, e vai para lá, e começa aqui, e não entende. Não era assim? E como é que você dá uma Bíblia para a pessoa? Se você não entendia, você acha que ela vai entender? Só quem entendeu. Então, ao invés de dar uma Bíblia para o leigo, para a criança, ensine a graça de Deus. Por exemplo, olha, abençoado, você já é salvo pela graça de Deus. Você já é um filho de Deus abençoado em Cristo. Como assim? Olha, a Bíblia diz, aí você mostra. A Bíblia diz, aí você pega e mostra para ele. Mas eu quero saber mais. Traz ele para a igreja.
Ah, mas eu não tenho como ir na igreja. Então você vai explicar para ele que vocês recebem a graça do apostolado. Aí você pega, leva a sua Bíblia, ou leva a outra, você segura essa, segura. Aí você vai mostrando. Você vai explicando, vai ensinando. Porque você pegar e dar na mão dele e ir embora e falar feliz aniversário pelo presente, você está dando uma faca para ele, uma espada, uma espingarda, uma arma. E ele vai se matar, porque ele não sabe mexer. Vai se matar onde? Na mente. Por isso que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Ele não tem ainda, você é louco dar uma Bíblia para ele? Ele não tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ele não. Então você não pode dar uma Bíblia. O que você tem que fazer é ensinar a graça e o apostolado em Cristo Jesus. Graça e paz a todos vocês. Quem recebe essa palavra? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.